Glória a Deus, precioso estar aqui com os irmãos nessa conferência tão tremenda, poderosa, preciosa, né? Cada vez que eu venho aqui em Belo Horizonte, vocês já deram mais um salto. Fiquei impressionado quando eu cheguei aqui, não esperava, não imaginava, né, que a igreja já tivesse avançando tanto, né? Tão precioso isso, de poder perceber o avançar da obra de Deus em cada lugar. A gente sinto sempre muito honrado em vir aqui pelo pastor Azemar, pela sua equipe, né? Os irmãos são extremamente zelosos, nos constrange, nos tratam com tanta honra, dignidade. E eu sei que essa é uma chave poderosa, que quando nós temos um coração aberto para receber de alguém, Deus faz, né? Deus abençoa. Eu não tenho dúvida que seu coração aberto e faminto é a grande chave para que você possa de fato receber do poder de Deus nesse dia. Eu não tenho dúvida que você terá experiências poderosas com o Senhor nesse dia, experiências de porta que nós chamamos, que vão te introduzir num novo caminho. Toda vez que você tem uma experiência com Deus, Deus te passa numa porta que nós chamamos, ela vai te introduzir num novo lugar, num novo tempo, num novo caminho na sua vida espiritual. E eu tenho visto Deus fazer isso em vários lugares que nós temos ido. Ontem à noite eu estava orando com a minha esposa por vocês e por aqui, né, por essa conferência. Conversei com o pastor Eric um pouco ontem à noite. Ele estava impactado, impressionado com tanta fome de Deus, com tanto que ele estava vendo aqui entre os irmãos. E o meu clamor é que o Espírito de Deus de fato nos use para compartilhar com você aquilo que está no coração dele, aquilo que Deus tem separado para os irmãos nesses dias. Por isso eu quero desafiar você a ter o seu coração atento, né, para aquilo que é a voz do Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho de uma caravana que já está organizada, né, para a conferência lá em Goiânia em setembro. Esses irmãos são 52 jovens que já se inscreveram. Eles são de Breves, na ilha de Marajó. A peregrinação deles para chegar lá vai ser a seguinte, Azemar. Eles vão sair de lá, é uma cidade de 30 mil habitantes, e Deus está um avivamento muito grande lá. Eu estive lá um tempo atrás. Você se lembra que eu escrevi lá? Estou tão impressionado que Deus está fazendo lá, porque a igreja lá chegou em 1.500 membros agora. O pastor batizou 600 no ano passado, dentro de um oco, não tem cabimento, né? Um negócio de louco. 5% da cidade está na igreja dele. Ele batizou 70 presos na cadeia, coisa assim impressionante. Irmão, vocês não fazem ideia. Lá só chega de barco ou de teco-teco, né? Eu peguei um barco para ir para lá. Você desce em Belém do Pará, aí você viaja 16 horas de barco para chegar lá nesse lugar. Então eles vão fazer essa viagem de barco, e não é barco, não é cruzeiro não. O pessoal dorme em rede no barco. São 500 pessoas dentro do barcão no Rio Pará. E eles vão viajar 16 horas, vão pegar o ônibus, vão viajar mais 2 dias para Goiânia. Depois eles vão voltar mais 2 dias de ônibus, mais 16 horas de barco de novo. Vão viajar uma semana. Eu falei, Deus do céu, tem que orar demais. Que é isso? Eu falei, olha, esse povo nem depende nada de mim. Eles vão receber de qualquer jeito. Um povo que viaja 7 dias para buscar algo de Deus, Deus tem que dar, não tem jeito, não é? Eu fiquei tão impressionado, tão impactado. Aí você entende o mover que Deus está fazendo num lugar desse, né? Eu visitei igrejas lá, que são igrejas em cima da água, literalmente, são palafitas. Não tem, é uma comunidade, tem ali 20 casas, tudo em cima da água. As ruas são passarelas, em cima da água.
E o pastor, ele é o dono daquela comunidadezinha, dá emprego para todo mundo, tem um prédio lá, tudo de madeira. E domingo, tem uma igreja lá, acho que quase 250 membros. E domingo o povo desce de barco, de barquinho mesmo, por 2 horas dos vilarejos no rio, pastor Zemar. E eles chegam debaixo de chuva, que lá é floresta amazônica, chove muito. E eles vêm de qualquer jeito. O pastor falou, não, chova ou faça sol, esse povo está aqui. Você chega domingo, o estacionamento do prédio da igreja é um monte de barco. E muitas vezes a remo. Eu fiquei falando, meu Deus, o que é isso? Que fome. É um lugar que eu fico vendo, é o Espírito de Deus. Porque lá, quando eles chegaram naquele lugar, as meninas de 10, 11 anos, elas são vendidas pelos próprios pais em troca de comida, pelos barcos que trazem mercadoria. Então, eles oferecem as meninas por troca de R$30. Elas são totalmente destruídas, né? Era a cidade mais violenta do Pará. Todos os dias amanheciam pessoas assassinadas e degoladas, porque era assim que funcionava a coisa, né? E hoje já não acontece isso mais lá. Vendo que Deus levanta um povo sofrido com fome de Deus e move. E essa é uma chave, né? Então, quando a gente encontra um lugar assim, a gente sabe que Deus vai fazer, né? E eu fico vendo que ao chegar aqui a gente percebe uma fome no seu coração. Isso é um sinal de que Deus também vai fazer uma obra tremenda aqui entre os irmãos, né? Esse lugar tão tremendo que Deus deu. Pastores e líderes, homens e mulheres que Deus iria levantar na nossa geração para fazer diferença no nosso país. E hoje a gente percebe quantos pastores, né? O pastor Azemar, o pastor Antônio, o pastor Eric, que está aqui indo para Londrina, tantos pastores de jovens que passaram ali, que estão à frente de igrejas nas capitais hoje, tantos lugares, é um sinal, se cumprindo, né? Se cumprindo. Nós temos lá em Goiânia, hoje eu já nem sei, mas há muitos anos atrás, eu fiz uma reunião, talvez há uns 5 anos atrás, né, pastor Zemar? Fiz uma reunião só com os jovens que tinham um chamado ministerial, e eu fiquei chocado, porque só lá em Goiânia tinha mais de 500 jovens com chamado para ser pastor. Eu fiquei assim, da onde, né? Onde nós temos ido? Nós temos visto Deus chamar, nós temos visto Deus levantar pessoas, e não apenas para ser pastor, mas para ser ministro em todo lugar, pessoas que estão realmente em várias frentes. Eu creio nisso. Mas aí, ao olhar para como que Deus trabalhou na vida de um jovem, e por onde Deus conduziu ele, até que ele fosse um instrumento para levantar uma equipe com ele, né? Que Moisés depois tinha os líderes de 50, de 100, de 1000, percebe que depois Moisés levanta uma liderança de jovens, de homens e mulheres que conduziu todo esse processo. Ele apenas começou, mas depois não foi ele sozinho, foi um monte de gente que Deus deu a ele, até porque eu não acredito que Deus levante o ministério de ninguém. A prova que Deus levantou alguém é que Deus deu discípulos para ele. Sempre é assim, esse é um sinal. Se você não tem discípulos, e quando eu falo eu prefiro falar assim, porque numa igreja em célula você pode ter gente com você e não ter discípulos, sabia disso? Porque discípulo não é ter agregados, não é organizar a igreja em células e falar, esses aqui agora vão reunir com você. Discípulo é gente que tem o seu coração, que está seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração, está compartilhando com outros, que estão falando a mesma coisa, estão desejando a mesma coisa, que tem a mesma forma de pensar, o mesmo falar, o mesmo agir, que não é clone, né? Nós não cremos em clones, mas nós cremos em discípulos, é diferente. O discípulo é aquele filho que nós geramos, que tem o mesmo coração, sem perder as suas particularidades, sem perder as suas próprias riquezas, mas que ao mesmo tempo ele carrega o seu coração, o seu DNA espiritual, né? E é isso, prolongado, continuado, é que vai fazer diferença lá na frente. Eu sempre vi a obra
né, no meio dos jovens, como um mover que por muito tempo ele estava ali como que um manancial. Sabe o que é um manancial? Manancial é uma fonte de água muito grande, que se torna às vezes uma grande represa debaixo da terra, ninguém vê, mas tem tanta água lá, que às vezes ela pode suprir por muitos anos uma cidade inteira, mas ela está escondida, mas é um mover, está lá. E por muitos anos ninguém soube de nós, por muitos anos só ali, era local, nós ficamos ali movendo em Deus. Pastor Zemar estava lá, pastor Janaína, quantas vezes ali nos cultos do Jardim América, né, pastor? Muito menos que os irmãos aqui, mas quantas vezes Deus movia, aquele primeira conferência na chácara, né? Jovens na contramão, debaixo d'água, as barracas voando, né? Derrubou barraca, molhou tudo, né? Foi maravilhoso aquilo. Mas tanta unção, né? Tanto mover, tanta consagração, era um mover ali, os encontros, os começos, todo esse início, e ninguém sabia, mas já estava acontecendo um grande mover subterrâneo. Mas sabe, chega uma hora que a pressão dessa água que está ali guardada, ela faz jorrar, e um rio vai se transformar, vai brotar dali, e esse rio vai crescer, e esse rio, depois que ele cresce, você vai perceber que outros vão navegar nele, e a preocupação já é outra, porque se você não tomar cuidado, vai carregar muita bugiganga nesse rio, e aí você tem que começar a tomar cuidado com o que vai navegar, né? Porque outros afluentes virão. Então assim, eu quero dizer para você que você faz parte disso. Deus, por muitos anos, e por muitos irmãos, sempre me pediram: pastor, vamos rodar, tanto os irmãos do nosso meio, quanto outros irmãos. O Fernandinho sempre fica no meu pé: vamos fazer esse negócio no Brasil inteiro, e vamos, não sei o quê. Eu nunca quis. Muitos irmãos me pressionavam: vamos montar uma associação dos radicais livres, você fazer reunião uma vez por mês com os pastores. Eu falei: não, ele já tem o pastor dele lá na cidade, que acompanha ele, eu não posso, não é igual a vinha, as pessoas às vezes não compreendem, mas eu compreendo que tudo tem o seu tempo e o modo, tudo tem a hora de Deus, amém, irmãos? Tem a hora de Deus, e eu percebo que nós estamos entrando num momento, né, que Deus está espalhando isso, e grandes conferências de radicais livres começaram a ser plantadas, como vocês estão aqui, né? Eu tenho ido em alguns lugares. Em 2013 nós vamos fazer a primeira conferência da região de São Paulo, com todas as igrejas, está marcado no carnaval, com o pastor Wilson, pastor Silvio Galho, pastor Gerto. Eles já entraram, não partiu de mim, mas interessante que o próprio pastor Aloísio veio falar disso comigo, e depois eles também, e aí eu senti paz, que eu nunca tinha, né? Então eu mesmo vou organizar esse evento lá, né, também junto com o pastor Almir, todos eles estão envolvidos, vai ser um negócio da região, nós queremos fazer lá, né? Aí talvez a gente vai ajudar também no Rio de Janeiro, enfim, vocês estão fazendo aqui, eu vou em Manaus agora dia 5, né, fazer lá também, voltar para lá agora na videira, porque eu fiquei um tempão indo, depois parei. Percebo que Deus está levantando essas regiões, e vai ser isso um novo tempo, um novo mover, né? E nós vamos continuar reunindo lá em Goiânia. Eu estou começando a criar coragem no meu coração para lançar o Serra Dourada para 2013. Se o Senhor confirmar, nós vamos fazer isso esse ano, um ano antes da Copa, né, Zemar? Porque no ano da Copa talvez não dê, mas um ano antes, eu estou com esse desejo no meu coração. Enfim, há um mover, e você está participando disso. Agora, quando nós olhamos, então, você tem que olhar para a história, você tem que olhar para a Bíblia, para você ver como que Deus fez, para você perceber um caminho. A sabedoria é a chave. Tem gente que fica querendo abrir a porta no pontapé, de qualquer maneira, e a porta não abre. Mas você precisa sempre da chave. Existe um caminho para mover o braço de Deus. Existe um caminho para cada coisa da nossa vida. Deixa eu te falar um negócio. Você não tem problema
na verdade, nós temos falta de sabedoria, nós não temos problemas. Você não tem problema de dinheiro. Você fala, não, pastor, eu não tenho dinheiro. Pois é, o seu problema não é dinheiro, é falta de sabedoria para lidar com dinheiro. Você não tem de fato problema de casamento, você tem falta de sabedoria de Deus na área do casamento. Pastor, eu quero casar. Você não tem problema de não conseguir casar, você tem problema de falta de sabedoria para conseguir se casar. Nós vamos começar uma campanha agora, dia 8, não é jejum. Vão ser 21 dias para os casais, né? O pastor Luiz está lançando um livro, Maratona Conjugal, 21 dias para edificar o seu casamento. Nós fizemos as tarefas, né? Vai ser 21 tarefas, 21 capítulos e 21 tarefas, cada tarefa quentíssima. E paralelamente eu vou fazer 21 dias só para quem quer casar. 21 dias com tarefa e tudo também. E vão ter 3 eventos. Então, vocês podem fazer com a gente se vocês quiserem. Não é de jejum, tá bom? E a gente vai fazer, porque realmente eu tenho um encargo por isso. As pessoas, sempre que a gente fala de casamento, as pessoas ficam rindo, brincam. Mas olha, casamento é uma das coisas mais sérias da sua vida, porque vai definir o resto de todos os seus dias, e pode ser o céu ou o inferno. É coisa seríssima. Por isso tem que ter muita crise mesmo. Escolher alguém para casar, encontrar essa pessoa, construir uma família e definir o resto da sua vida, não pode ser uma coisa de qualquer maneira mesmo. É sério, é muito sério isso, né? Vai definir muita coisa. E por isso que depois de estar casado também é. Então percebe, nós precisamos de sabedoria. E da mesma maneira, se eu quero ganhar uma cidade, se eu quero tocar uma geração, preciso da sabedoria de Deus. Preciso saber como que Deus age, como que Deus moveu e como que Deus vai se mover. Senão eu não vou entrar nesse caminho. Então, como que Deus operou na vida de Moisés? Como que Moisés agradou a Deus? Antes de Deus tratar com os filhos de Israel, Deus primeiro tratou com Moisés. Antes de Moisés ser usado como um libertador daquela nação, primeiro ele teve que ser liberto daquela geração. Como que você quer que Deus te use para fazer parte de um mover que vai trazer libertação numa geração, se você não foi liberto dessa geração? Bom, pastor, mas eu sou salvo. Pois é, mas você vai perceber que existe uma diferença, que nós precisamos avançar. Moisés teve que ser liberto dele mesmo. Moisés teve que ser liberto da opinião dos homens. Moisés teve que ser liberto da mente daquela geração. Porque você é salvo, o seu espírito é novo, mas a sua maneira de pensar ainda é antiga. Os irmãos sabem, vocês estudaram aí no cursão, né? A sua salvação, ela acontece em 3 momentos distintos. Você foi salvo no seu passado, no seu espírito, quando você nasceu de novo, já resolveu, amém? No futuro vai acontecer a salvação do seu corpo, quando ele for glorificado. Mas a salvação presente é a transformação da alma, mente, vontade e emoção. A emoção tem que ser restaurada, a vontade tem que ser dominada, a mente tem que ser transformada. Isso é um processo. E não vos conformeis com este século, não é? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para essa geração. Então não adianta só ser crente, tem que pensar como Deus pensa, tem que lidar de tal maneira. Então esse é o grande problema. As pessoas estão nascendo de novo, mas a geração que vai tocar, a geração de Deus que vai tocar essa geração, ela tem que ter essa experiência na sua própria vida. Moisés foi alguém escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, e ele foi uma resposta do clamor de um povo ao Senhor, um povo que estava debaixo de escravidão. E da mesma maneira,
Deus tem muitos filhos que ainda não estão nesse aprisco. Amém? Você sabe disso? A Bíblia fala que tem muita gente que é filho de Deus, que é do Senhor, mas ainda não se converteu. Está na mão de quem? Do faraó. Está escravizado debaixo do diabo. E da mesma maneira que Deus levantou Moisés para arrancar esses filhos dele das mãos do diabo, das mãos do faraó, Deus quer levantar outros Moisés, outra geração, para fazer a mesma coisa. Em uma certa medida, você já tem sido usado por Deus, mas Deus quer trazer um mover que vai tocar a cidade inteira. Moisés foi esse instrumento. E Moisés, de uma maneira muito parecida com a nossa geração, ele foi treinado nas melhores faculdades do Egito. Lá em Atos capítulo 7, verso 22, a Bíblia diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Que coisa, hein? Diga comigo assim: Moisés tinha conhecimento dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Grava isso, porque depois, quando Deus vai usar ele mesmo, ele não sabia nem falar. Ele teve que chamar o irmão dele para falar por ele, que ele mesmo era gago. Mas o cara era poderoso em palavras, ele era poderoso em obras, ele era cheio de conhecimento. Olha o que ele era um cavalo de raça, cavalo de pecuária, boi de raça, cheio de medalha no peito. Aqui talvez pecuária não é muito forte, né? Mas lá em Goiânia, a festa da pecuária é um negócio que movimenta a cidade inteira, e você vai lá ver aqueles boizão de raça que custam milhares de reais. Era Moisés. Eram muitos assim hoje em dia. Ele foi formado naquela mente. Moisés tinha essa formação, essa maneira de pensar. Mas houve um momento na vida de Moisés que ele ouviu a voz, que ele ouviu o chamado de Deus para libertar aquela nação. E então ele teve que tomar a sua primeira e mais profunda decisão da sua vida. Olha para cá. Chega um momento da sua vida cristã que você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que tomar decisões. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Principalmente em conferências. Hoje nós vamos passar o dia juntos aqui em nome de Jesus, amém? E de duas coisas vai acontecer com você em relação a mim. Já vou te avisar. Ou você vai me odiar, ou você vai me amar. Mas neutro você não vai ficar. Por isso, Deus vai mexer profundamente com a sua vida e vai te colocar no canto. Você vai ter que tomar uma decisão. Você sabe, até o fato de negar tomar uma decisão já é uma decisão. Quando você está dentro de um barco, o barco está descendo, e de repente ele entra numa corredeira e não tem jeito mais de sair, e lá tem uma cachoeira, vai morrer todo mundo. Você tem duas saídas, duas decisões: ou você fica no barco para ver o que acontece e já está escrito, ou você pula e tenta sair, sim ou não? Então quando você toma a decisão de não tomar decisão nenhuma, você já decidiu ficar e vai morrer. Isso é igual à história que contaram do sujeito que teve uma visão, e na visão esse irmão, esse camarada, ele estava em cima do muro, e de um lado tinha o inferno e o outro lado o céu. Do lado tinha lá no inferno os demônios e do outro lado os anjos. E esse camarada estava em cima do muro. Então os anjos falavam para ele, né? Vem para cá, desce daí, aí é um lugar perigoso, vem para o lado de cá. E insistia com ele, e ele ficava assim. E ele disse que ele olhava para o lado de lá do inferno, para os demônios não falavam nada.
E ele olhava de volta para os anjos ajoelhavam, falavam: vai, vem para cá, vem para o lado de cá, desce daí. E daí ficou um tempão, e ele ficou intrigado, falou para os demônios: escuta, o que está acontecendo? Vocês não são demônios? Nós somos. Vocês não querem que todo mundo vá para o inferno? Queremos. Mas por que eu olho para lá, os anjos me chamam o tempo inteiro para ir para o céu, querendo que eu vou para lá, e eu olho para cá, vocês não falam nada para mim? Vocês não me chamam, vocês não falam nada. Vocês são uns demônios muito fajutos. Sabe qual foi a resposta dos demônios para ele? Ele falou: não, você não entendeu. Você sabe por que a gente não te chama? Ele falou: não. Ele falou: é porque quem está em cima do muro já está do lado de cá. Entendeu? A vida cristã é uma decisão. Quando Pilatos negou Jesus, ele tomou, quando ele quis lavar as mãos: eu vou lavar as mãos, porque a mulher dele teve um sonho e falou: não se envolve com esse sujeito aí não. Não tem jeito, já estava envolvido. Ao lavar as mãos, ele tomou a decisão de negar. Não tem esse homem. Por isso, preste atenção, no mundo espiritual é assim também. Nós estamos envolvidos no mover da nossa época. E mais, você está envolvido numa igreja que invocou de ganhar a cidade, de ser precursor de um mover, de não ficar passivo, de não ser medíocre. E você nasceu aqui, Deus te trouxe para cá, e agora você está numa conferência, o negócio já ficou ruim para você. Você achou que ia ser só um dia agradável com os irmãos, pois vai ser um dia de muito incômodo. Mas se o Senhor te trouxe para cá, porque Ele quer te levar para um lugar mais alto, amém, meu irmão? Eu acho que eu tenho esse ministério, né, pastor? O pastor Luiz sempre briga comigo, porque eu não sei, parece que eu tenho coceira, né? A gente chega, até em restaurante, eu tenho mania de mudar. Não, a gente está todo mundo arrumadinho, eu chego: não, senta para cá, porque aí a gente fica mais perto aqui, passa o... Não, Pedrosa, ele fala: já está tudo, deixa quieto, você quer mexer. Eu acho que é meu ministério. Não consigo ficar muito tempo parado, né? E eu sei que Deus está o tempo todo ao mover, que não pode parar mesmo, né? Então veja, houve um momento que Moisés teve que tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de romper definitivamente, de uma maneira profunda e absoluta, completa, com o Egito, com as estruturas de pensamento do Egito, para servir a um chamado de Deus. Deus não aceita 95%. Se vocês querem fazer parte de um mover, você vai ter que decidir se você vai com tudo ou você não vai. Você não vai. Olha para cá. Se eu pegasse esse copo d'água, enchesse ele 99% de água pura e 1% de água de esgoto, você beberia? Mas é só 1%. Não. Se você não bebe, Deus também não. Deus também não bebe. Deus também não vai com quem não vai com tudo. Deus também não vai mover no meio de um povo que tem... Não, nós vamos ver, vamos lá para ver o que vai dar. Não. Eu vi no passado pastores que queriam trabalhar com células, mas tinham receio. Aí o que eles falavam? Não, a gente vai para ver. Se não der, a gente volta. Já voltou. Isso é igual gente que quer casar, fala: não, casar é o seguinte, a gente casa para ver o que dá. Se não der, a gente separa. Então não entendeu nada. Não vai funcionar na vida, nada, as coisas não funcionam dessa maneira. Por isso que você tem que ter convicção. Moisés teve que tomar essa decisão. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 23. Acompanha aí, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Olha só, vai numerando. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha do faraó, filho da filha do cara que era o rei. Ele abriu mão de usufruir os prazeres do pecado. Ele abriu mão dos